E não bebo cachaça, tá? Você não bebe nada? Não bebe cachaça? Não tem, assim, depende dos momentos que... tudo é momento, né? Porque a bebida, ela tem um problema que quando você tem muita sujeira debaixo do tapete, a bebida ela te abre, principalmente cerveja. A cachaça já vai direto, é um canhão. Então você acaba trazendo uma expressão que não é uma expressão correta para a sociedade como ser humano. Então, o que acontece? Quando eu fiz essa limpeza na minha vida, até por isso que a gente está aqui, para poder falar do sentir para pensar, então hoje eu celebro, é diferente, né? Porque a relação da espiritualidade, ela é independente desse tipo de coisa, né? Vou te explicar por quê. É importante? É igual aquela coisa do vegano, né? Quanto mais coisa sutil você come, melhor você tem um preparo para a espiritualidade. Mas eu acredito muito na relação da humanização e não da iluminação. A gente está em 2 pontos principais. Nós já somos animais. É fácil provocar o animal de cada um. O espiritual também é fácil. São 2 bolhas que você vive. A gente está aqui para viver o quê? Para viver como seres humanos. O que aconteceu na sua vida que marcou a ponto de você decidir fazer essa limpeza e essa virada? Teve algo especial, algo mais concreto ou não? Tem tempo? Não. Acontecia comigo várias coisas, vários níveis de manifestação que não conseguia entender. E as pessoas também não conseguiam explicar. E através disso, eu ia experienciando uma coisa que era inexplicável e eu não me dei conta e não consegui dar vazão a isso. Então foi muita confusão, foi muita depressão, muito síndrome do pânico. Tomei todos os remédios possíveis e imaginários, conheço todos eles, mas porque não era uma coisa de psiquiatra ou uma coisa de psicólogo, porque o psicólogo é um grande amigo que você tem um contrato com ele, que ele não pode falar mal de você, né? E o psiquiatra, ele usa de medicação para tratar aquela doença que não é a causa dela a raiz, muitas vezes. Então, e quando você trata de uma camada que é muito sutil, que é da espiritualidade, que você não tem comprovação científica, porque não tem, é uma coisa empírica, são coisas, fatos que você vivencia, e então você começa, você fala assim, cara, e aí? Não tem solução? Então eu pesquisei tudo, imagina tudo, química cerebral, filosofia, tá? E não conseguia achar uma solução. Mas porque você tinha chegado no seu limite, até você em algum momento pensou em acabar com a sua vida ou não chegou nesse nível? Então, esse é um período, né? Eu tive um problema com 8 anos de idade, chamado mal de Pets, que isso daí eu não podia, eu tinha que andar de muletas com suspensório. Imagina, um menino gordinho, andando de muleta, já é um transtorno. E você na escola, o que eu fiz? Eu não podia sair no recreio, que é o mais gostoso do colégio, naquela idade. E eu ficava dentro da sala de aula, criando meus personagens, vivenciando eles, porque é a única maneira de eu não estar sozinho. Então eu criei muito minha vida interior sem saber, por questão dessas coisas. E quando eu fui curado, foi um milagre de uma menina que passou a enxergar também, entende? Então eu entendi coisas muito plurais, e coisas que estavam fora do entendimento. Então, assim, eu venho passando por esse processo e aprendizado, por isso que acabei virando ator. Por quê? Para entender campo. Então, quando você entra num personagem, eu sei quem, quer dizer, naquela época eu nem sabia quem eu era, mas era difícil, não peguei personagens tão densos para poder, mas o personagem mais forte foi Jesus Cristo. Uhum. Então, isso daí foi muito forte, foi muito bacana, porque eu vivenciei campos incríveis. De uma egrégora maravilhosa, né? A consciência crística, não tem coisa mais forte do que isso no universo. Acredito que não tenha. Só Deus, né? É que é o todo. Então, quando você vem, eu fui treinado a entrar no personagem e sair, entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Mas entre essa descoberta na carreira de ator e o processo de se medicar, tomar medicamento, estar depressivo e se questionando, em algum momento você pensou em não continuar, minha vida não faz sentido, e aí foi nessa limpeza que você foi encontrando propósito? Claro, lógico. Mas nesse momento eu entendia, eu tinha um entendimento de vida que falou assim, isso daí não dá para dar fim.
eu tenho uma consciência. A consciência, a partir do momento que existe, ela não deixa de existir mais. Não tem como. A consciência nunca vai deixar de existir. Então, eu falava assim, caramba, isso eu não posso dar fim na minha vida, porque não faz sentido. E durante esse período, eu ajudei muitas pessoas que queriam se matar. Então, eu ajudei muitas elas. Inclusive, estava num barco no meio, assim, porque já que eu não conseguia viver direito, eu fazia as outras pessoas viverem bem ao meu lado. Então, proporcionava as melhores coisas para todo mundo. E principalmente para minha família.